vou estar usando o celular para fazer a leitura da Bíblia, que eu esqueci meu óculos em casa. Mas falar para vocês que eu estou muito feliz de coração de estar com vocês aqui nessa noite. As pessoas que são mais próximas de mim sabem as lutas que eu tenho enfrentado, tudo que eu tenho vivenciado para poder estar aqui sexta-feira com vocês. E o que me conforma mais, conforme a palavra de Deus, é que a obra que Deus iniciou na vida de cada um de nós, Ele é fiel para cumprir. E vamos continuar perseverando, orando, buscando ao Senhor. Eu queria que meus irmãos abrissem a Bíblia no livro de Tiago, tá bom? Tiago 1. Vamos falar, pelo amor de Deus, a palavra do Senhor, que é o mais importante. Louvado seja o nome de Jesus. Tiago 1, a partir do versículo 5. Depois eu vou iniciar, eu quero o versículo 8, tá bom, meus irmãos? A ministração dessa noite, vamos falar sobre ânimo. Ânimo, amém? Algo muito importante em nossa caminhada cristã, em nossa vida, ânimo. Versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, em Tiago 1, versículo 8: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vou repetir novamente. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor, nós podemos, para quem já se aprofundou, já leu a Bíblia, ouviu a história dos heróis da fé, dos grandes homens e mulheres de Deus que tiveram ali, vocês vão ver que todos eles tiveram ânimo em cumprir o propósito e a vontade de Deus. Uma das pessoas que eu já até falei em algumas pregações aqui que me encanta muito, que me fascina, é Josué. Uma pessoa ao qual esteve ao lado de Moisés, todas aquelas batalhas, aquelas lutas, vivenciou o povo murmurando, esteve ali naquela terra prometida, tomou posse da sua promessa, e após Moisés falecer, Deus recolheu Moisés, ele assumiu a responsabilidade de adentrar com o povo na terra prometida. E essa responsabilidade foi tão grande que Deus pega e fala com ele para ele se esforçar, que ele fosse forte e corajoso, resumindo, que ele tivesse ânimo em Deus. Porque quando nós temos ânimo em Deus, nós temos confiança no Senhor, nós temos plena convicção de que o que Deus prometeu, o que Deus tem nos guiado, o que Deus tem nos direcionado, nós vamos alcançar. Mas temos permanecido com ânimo fiel diante do Senhor, meus irmãos? Quantas vezes nós temos nos portado em determinadas situações, adversidade, temos acordado feliz diante do Senhor, na presença de Deus, se alegrando, lendo devocional, orando, buscando. E na primeira aprovação da noite e dia nós mudamos de ânimo. No vocabulário, a palavra ânimo, ela está associada, a definição dela é disposição de espírito e humor, substantivo masculino, espírito pensante, alma. A dependência de Deus na vida de uma pessoa que serve ao Senhor vai fazer com que o ânimo dessa pessoa se mantenha firme, constante, a todo momento, a toda batalha, a toda luta. O versículo 7 de Tiago 1 fala bem assim, que não suponha que este homem alcançará no Senhor alguma coisa. A pessoa inconstante, aquela pessoa de ânimo dobre, aquela pessoa ao qual não se firme no Senhor, a palavra de Deus diz aqui que esse nada vai alcançar do Senhor. Aí um dia eu decidi entregar minha vida para Cristo, vocês também decidiram entregar, servir ao Senhor, viver uma vida na presença de Deus, servir, adorar e ouvir no final dizer, sabe o que, pastor? Não suponha que você vai alcançar algo de mim, Valério. Não suponha, Rodrigo, que se você pedir determinado você vai receber. Por quê? Porque você não tem fé no Senhor. Porque a inconstância na vida de uma pessoa é sintoma de falta de fé. A inconstância na vida de uma pessoa que busca a Deus vai resultar o quê? Em regredir. E a Bíblia traz aqui no livro de Tiago a analogia dizendo que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, e vai para um lado e para o outro, sendo levado. Vários fatores contribuem, pastor, para que a onda se comporte daquele jeito. Um desses fatores é o que? O vento, que dependendo da sua força ele vai para um lado. Eu fui para Balneário Camboriú com a minha esposa, estava na praia, ficava ali vendo aquela bem ali na beirinha assim, eu não tinha nem coragem de entrar, porque eu vi a força do rio, medo.
E a gente para ver estudando a palavra de Deus que a pessoa inconstante é desse jeito, ele vai para um lado e para o outro, mas tem outros fatores, pastor, que também contribuem para que aquela onda se torne daquele jeito. A gravidade e até a lua fazendo isso tudo. E o que podemos trazer para as nossas vidas aqui na meditação e reflexão nessa noite? Muitos são os fatores que acontecem na minha, na sua vida, que vão fazer com que nós nos comportamos como aquela onda, sem base, sem estabilidade. E meus irmãos, a inconstância vai resultar, sabe o quê? Você chegar diante de Deus, você chegar diante do Senhor, pedindo uma resposta, pedindo algo, Deus fala, eu não posso te responder porque você não tem firmeza na minha presença. Você não tem base na minha presença. Você não tem me buscado de todo o coração, porque em determinado momento que você passa por determinada luta, você passa por determinada provação, você tem se comportado do modo que eu não quero que você se comporte. Meus irmãos, eu fiz aqui o esboço, estava tudo na mente, mas volto a te dizer que guia a administração é a Espírito Santo de Deus. E antes de eu pegar, até estava conversando com meu irmão Marcos, antes de eu pegar, trazer uma palavra, eu pedi que o Espírito Santo me direcione para me usar, trazer uma palavra para vocês. Deus tem que falar primeiramente comigo. Deus tem que falar primeiramente comigo, e Deus falou quando eu trouxe essa palavra, porque semana passada, 7h40, 8 horas, eu estava chorando, retornando no carro, no trabalho com um amigo meu, porque eu tenho um compromisso na casa de Deus. E é incrível, meus irmãos, e aí Deus tem falado constantemente à igreja, especialmente àqueles que estão com o coração aberto, suscetível a aceitar a repreensão e o chamado de Deus na sua vida. Quando o pastor aqui no final de semana pregou, falando a respeito, se está se levantando, se está tendo uma afronta, e o próprio pastor conversando comigo, é porque o inimigo não está conformado com a situação que nós estamos se portando diante de Deus. Ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença do Senhor e permitir que nós ficamos com o ânimo dobro. Porque na verdade, pastor, o inimigo não quer, meus irmãos, que vocês saiam da igreja. O inimigo não quer que vocês saiam daqui, vocês vão para o mundo, vocês vão fazer isso aqui. Na verdade, eles querem que vocês fiquem na igreja se enganando que estão servindo a Deus verdadeiramente, com o ânimo dobro. E a Bíblia fala que ninguém vai alcançar nada no céu com o ânimo dobro. Eu estava no trabalho, o Marco lá chegou, já tinha passado algumas situações de testemunho aqui, eu compartilhei com algumas pessoas mais próximas. Aí chegou uma de Robert volta lá para mexer, o carro muito problemático, mas como chegou cedo, e o testemunho que eu estou dando é baseado na pregação com meus irmãos, espero que edifique. Aí como chegou cedo, eu falei, não, quando der 13h30 eu consigo entregar esse carro, tá de boa. Desmontei o carro até meio-dia, aí resumindo o tempo, um defeitozinho lá, deu 5h30. Deu 5h30, meu patrão pegou e falou, meu seguinte, eu conversei com o dono do carro, falei, ó, não vamos conseguir te entregar esse carro hoje. Não vou conseguir entregar porque vai demorar para montar, eu vou terminar 8 horas esse carro, segunda eu te entrego. Sabe o que o dono do carro falou? Não, tudo bem, você pode me entregar segunda. Eu falei, tá bom. Aí o Caio, filho do meu patrão, pegou e falou, não, tem que entregar esse carro hoje. Eu falei, Caio, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho que pregar na igreja hoje, eu tenho que estar na oração. Não, tem que montar o carro e acabou. Irmão, naquele exato momento ali, eu fiquei em silêncio, eu olhei para o cliente, e eu lembrei o que meu pastor me orientou, porque, irmãos, o pastor não precisa disso, que o testemunho dele fala por si, mas se hoje tem um homem que tem procurado estar com ânimo firme no Senhor, buscando ao Senhor, esse homem, se eu estou assim, é porque no momento de tribulação da minha vida, teve um pastor que se ajoelhou pela minha vida. E naquele exato momento eu lembrei, porque meu pastor me orientava, falava, se tu tiver seu trabalho, trabalhe como se fosse do Senhor. Imediatamente, meus irmãos, eu falei, o que é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, meu Deus, eu tenho um homem de Deus que me auxilia, meu amado irmão Marco, que é uma bênção, meu irmão. Louvado seja Deus por todos na igreja, mas Deus colocou uma pessoa maravilhosa para me auxiliar aqui. Imediatamente mandou a mensagem, irmão, abre lá o culto que eu não vou conseguir chegar. Aí eu cheguei ali, comecei a trabalhar, deu 6 horas, 7 horas, 7h30, quase 8 horas. Eu entreguei o carro pro rapaz, eu não estava na casa do Senhor hoje. Para poder levar a administração, cheguei em casa chorando, desabafando com ele, não queria botar mais o pé no trabalho segunda-feira, ia falar com o meu patrão, não quero mais trabalhar aqui, porque o reino tem que estar em primeiro lugar. Mas o pastor aqui também falou uma coisa muito importante na pregação, a respeito sobre escolher o reino ou a família, né? O pastor quer escolher a família, eu também tenho que trabalhar, eu tenho que ser o provedor. Então o que esse homem de Deus falou comigo? Lançou uma palavra profética e eu estou descansando no Senhor. Eu estou procurando firmar o meu ânimo na presença de Deus, assim como Deus cumpriu a promessa de tantas pessoas. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Quando foi sexta passada, eu estava ali, nem consegui dormir legal. Minha mulher viu uma insônia e Deus falou ao meu coração, eu não permiti que você trouxesse essa palavra, porque ela tinha que falar com você primeiramente, antes de falar com os meus da igreja.
E sabe o que eu entendi, meus irmãos? Que eu vou falar para vocês porque nós não devemos ter o ânimo dobro. Porque quando nós temos um ânimo dobro, nós temos praticamente duas mentes. Nós estamos divididos entre a alegria de servir ao Senhor, de estar se regozijando e não suportando o momento da aprovação. E uma coisa importante para uma pessoa que se encontra com o ânimo dobro, eu vou dar duas orientações aqui para meus amados irmãos. A primeiramente é cumprir Romanos 8, versículo 12, que fala o seguinte: que nós devemos ter uma renovação da nossa mente. Marcos, se não renovarmos a nossa mente, saber que nossa luta não é contra a carne, é contra o Senhor, contra a potestade, nós vamos continuar lá em cima a 100 por hora e na primeira luta descer a 0. Quantos de vocês, até eu vou falar concurso público, eu tinha comprometido com a minha esposa que eu ia pegar, pastor, e eu iniciei em 2005 estudando. Eu concluí? Não. A gente faz isso porque nós não temos um propósito maior em nossas vidas, colocar esse sonho, esse objetivo de Deus, e no momento das ocupações, no momento de determinadas situações, nós não conseguimos concluir o que iniciamos. Essa é a situação de uma pessoa que tem um dobro. Essa é a situação de uma pessoa que não se vive do Senhor. Mas o importante é o seguinte, meus irmãos, bora na palavra que é o mais importante. Tiago fala, irmão de Jesus, ele fala aqui a respeito sobre o que podemos fazer para poder não se tornar um homem de um dobro. O versículo 2, ele fala bem assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações. Meus irmãos, vamos ser sinceros e realistas. Temos que estar com muito ânimo do Senhor. Temos que estar muito firme na presença de Deus, pastor, para poder dizer, passar uma luta, uma frustração. Eu estou alegre porque eu estou vivendo essa prova. Vamos ser realistas quando nós nos comportamos assim. Em algumas situações podemos nos silenciar para colocar Tiago no versículo 19, para que sejamos aptos a ouvir, tardio em falar, terrível em irar. Mas quantos de nós, sem hipocrisia, vamos dizer, eu estou feliz que eu estou passando essa provação, porque eu estou sendo provado, meus irmãos? Se tivermos um ânimo do seu filho, que Deus vamos saber que aquilo ali está cooperando para o nosso bem. Mas sejamos honestos, falhos, pobres, miseráveis, pecadores como somos, a tendência nós aqui enfraquecermos, murmurarmos, nos abatermos e deixarmos ser levados por qualquer palavra. Mas Tiago fala o seguinte: que nós devemos se alegrar. E a Bíblia é bastante clara que diz que a nossa alegria, ela vem do Senhor. O versículo 3 diz bem assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, vai ser na aprovação que a nossa fé vai ser provada. Vai ser nessa luta, nessa adversidade, que igual eu passei lá no trabalho, já passei essa semana. Eu falei: Senhor, a perseverança de servir, de te adorar, continue, porque eu vou continuar crendo no Senhor. Então, como a palavra de Deus diz aqui, que a aprovação, ela vai produzir uma perseverança. E essa perseverança está em quem? Está em Jesus, na minha, na sua vida. Sabendo que se nós nos comportarmos como pessoas inconstantes, porque inconstante nada alcançará do Senhor. Se você hoje está uma pessoa inconstante, se você hoje não está conseguindo reagir, se você hoje não está conseguindo colocar um projeto diante do Senhor, nós devemos fazer bem aqui o que está dizendo no versículo 5, mas vou ler o 4 antes. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Eu vou parar nessa primeira parte aqui. Meus amados irmãos, o problema nosso, em geral, de muitos cristãos, é o seguinte: que eles perseveram até enquanto tudo está indo bem. Na hora que a gente tem uma luta, uma adversidade, nós pensamos: não, agora eu vou dar a volta por cima, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu vou jejuar, eu vou fazer o campanha, eu vou buscar o Senhor. Mas na hora que para ver aquele tanto de nada, para ver, igual conversando com uns clientes lá, o cara deixou de passar no concurso por uma questão. E ele nem cristão é, sabe o que ele fez? Valendo, eu tive um aprendizado que eu precisava melhorar, depois ele passou em 5. Ele passou em 5 nos caras militares. Isso é o que? Perseverança. Mas a perseverança, ela foi gerada por meio de uma ação, e é o que precisamos ter: ação em nossas vidas diante das adversidades, diante da situação, crendo que Deus vai nos fortalecer, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por mais que sejamos pobres, miseráveis, pecador, a palavra de irmão de Jesus, Tiago, ele almeja que nós sejamos pessoas perfeitas diante de Cristo, que nós sejamos pessoas íntegras, em nada deficientes. E ele deixa bastante claro aqui que para podermos alcançar tudo isso, temos que ter o que, meu amado pastor? Sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria diante de tudo que ocorre, que acontece na nossa vida, nós vamos ter o quê? Um discernimento diante de qualquer coisa, tomar uma decisão errada. Diante de qualquer coisa, murmurar.
diante de qualquer coisa, lamentar e trazer, sabe o que, em nossas vidas? Maldição. Ele fala bem assim no versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A primeira parte do versículo, ele está dizendo o seguinte: se alguém de vocês necessita, então muitos aqui já podem ter uma sabedoria plausível a ponto de estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele praticamente nesse versículo traz com que nós devemos fazer uma introspecção dentro de nós. Precisamos de sabedoria hoje, meus irmãos, para tomar determinadas atitudes? Cada um vai responder. Cada um vai falar a si próprio, vai fazer introspecção, dizendo se realmente precisa de sabedoria de Deus. Que ele fala bem aqui o seguinte: peça a quem a Deus, que a todos dá deliberadamente, e nada lhe impropera, e lhe será concedido. Meu irmão, nós temos uma promessa tão grande aqui, que se pedirmos ao Senhor, Ele vai nos dar. O problema é que nós pedimos coisas ao mundo, glorifica o nome de Deus. O problema é que nós queremos trocar de carro, não que seja errado, como já foi dito. Nós nos preocupamos, irmãos, muito com as coisas terrenas. E quando nós nos preocupamos com as coisas terrenas, nós somos sujeitos a ser levados por situações a qual estamos dizendo que é Deus, mas Satanás está sendo glorificado. Teve um cliente lá na loja, rapidamente, parte da pregação, versículo 5. Teve um cliente lá na loja, levou uma BMW para me arrumar, cliente meu de uns 10 anos, e ele pegou e falou: Valério, eu estou muito feliz. Eu falei: que bom, eu vou ser pai. Eu falei: você está casado há quantos anos? 15 anos. Eu falei: poxa, mas 15 anos não é pai não, minha mulher não podia ter filho. Minha mulher não podia ter filho, o que acontece? Tinha que fazer um tratamento, eu não tinha dinheiro. Você é de qual religião? Eu falei: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a Jesus Cristo. Aí ele pegou e falou: é porque meu pai também é evangélico, eu sou católico. Tu tem algum preconceito contra a religião africana? Eu falei: irmão, eu vivo a palavra. Se você quiser conversar comigo, a gente vai para a palavra. Aí ele passou e falou: não, é porque é o seguinte, eu pedi muito e eu acabei procurando uma Umbanda. Eu procurei uma Umbanda, aí chegou um preto velho lá e falou bem o seguinte, que botou a mão na barriga da minha mulher e falou bem o seguinte, que em 10 luas a regra dela iria voltar, no caso seria a menstruação. Iria voltar que ela estaria grávida. E Valério, semana passada eu recebi a notícia que a minha esposa está grávida. A pessoa de ano mudou. A pessoa que diz ser católica, que tem um pai evangélico, que diz que crê em Jesus Cristo, mas que foi procurado um maligno, trazendo maldição, atribuindo que foi o preto velho que deu o filho para ele. Eu falei: você é meu amigo, você pode até levar, vou te falar a Bíblia. Comecei a examinar, falar a ele. E em outra oportunidade, quando ele chegar lá na loja, se tocar nesse assunto, a Sheila até me orientou, porque eu falei que primeiramente ele deveria tocar na barriga da esposa dele e repreender a consagração. Só que a Sheila me orientou uma coisa, é verdade: para ele repreender, primeiro ele deve se arrepender. Ele deve se arrepender. Porque, meus irmãos, foi o que eu falei: meu querido, o inimigo não sabe o que passa na tua mente. Mas quantas noites você já teve diálogo com sua esposa, quantos descontentamentos você já teve por não ter uma criança, e o diabo ouviu isso e Deus te abençoou com esse filho. E você vem me dizer que esse filho foi o preto velho que te deu, irmão? Quem te deu esse filho é Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Aí ele ficou meio assim: você vai desculpar, você pode até não querer mais diálogo comigo, mas eu prefiro te falar a verdade com Deus no meu coração do que está passando na tua cabeça apoiar errado. Isso é uma pessoa de ano dobre, irmão. E que Deus tenha misericórdia da vida dele. Cristo foi o nome dele. Que Deus tenha misericórdia, que ele venha reconhecer a Jesus como seu Salvador. Porque, meus irmãos, vai ser maldição na vida do filho dele, vai ser maldição na família, e depois não vai saber. Mas nós que somos crianças, sabemos quem deu esse filho para ele foi Deus. Isso é o que torna a pessoa inconstante. Aí no versículo 6 fala bem assim: peça, porém, com fé. Irmãos, esse capítulo 1 de Tiago aqui, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre perseverança, ele fala sobre os assuntos. Muito importante desse versículo que nós devemos trazer para nós é a relação à fé. É a fé, que ele diz bem assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Meus queridos irmãos, primeiramente aqui eu falei para vocês que se eu fosse falar duas coisas para abordar a respeito de não sermos uma pessoa de ano novo, a primeiramente seria a renovação de mente, que temos que nos renovar. Porque se nós não mudarmos a nossa mente, nós vamos continuar repetindo os mesmos ciclos. E a mudança da nossa mente nós só encontramos por meio da palavra de Deus, do encontro verdadeiro com Jesus Cristo, para que podemos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas. Mas outro ponto muito importante, a Bíblia relata, pastor Raiz, sobre a questão sobre não criarmos raiz de amargura em nossos corações.
Nós também hoje estamos alicerçados na raiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós damos fruto. Mas tem uma raiz que nós não podemos permitir que crie em nossos corações, é a raiz da dúvida, pastor. Porque a raiz da dúvida impede que a fé habite em seu coração, que você se execute, e com isso você se torna uma pessoa de ano dobro. Não sou eu que digo a palavra, que diz bem assim, pois peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Irmãos, vocês não estão sendo levados pelo vento, vocês não estão sendo presos pela gravidade, e vocês vão estar vendo aí que nada vai progredir na vida de vocês se vocês clamarem ao Senhor com dúvida. Vamos voltar um pouco na palavra de Deus e colocar que a dúvida foi semeada no coração do homem desde o jardim do Éden sobre o propósito de Deus. Quantos de vocês aí no passado, uma situação, uma luta em que Deus direcionou e veio uma voz só falando, não é isso, é dúvida que o inimigo vem colocar para vocês. Então, meus irmãos, querem se assemelhar com a onda do mar? Continue duvidando do agir de Deus na vida de vocês. Continue acreditando que essa voz que tem sussurrado no meio da tribulação não é a voz de Deus, e dê ouvido para ela, que vocês vão ver. Nada vocês vão alcançar do Senhor. Porque, como nós podemos aqui definir uma pessoa inconstante, é uma pessoa que não tem estabilidade, não tem postura em suas atitudes. Como temos agido, meus irmãos, diante das circunstâncias, dessas situações ao qual nós temos vivido? Como temos nos portado, meus amados irmãos, nas situações ao qual você tem vivenciado no trabalho, no relacionamento, na igreja? Eu tenho como objetivo todos os dias levar a palavra de Deus no meu trabalho, para os meus clientes, mas isso não me torna melhor do que eles, não. Vai me tornar melhor, sabe quando eu produzir fruto de arrependimento que as pessoas têm comigo na minha vida. Mas se nós permanecermos duvidando do agir de Deus, nós vamos nos tornar igual a onda do mar. Vou falar para vocês, meus irmãos, é ruim viver assim, porque eu vivi numa inconstância dessa antes do pastor Sidobate entrar na minha vida. Eu estava com isso, porque, irmãos, não foi fácil para estar aqui. As 2 ou 3 semanas da tarde, eu fui convidado para pregar na igreja depois de Sobradinho. E aí depois eu fui entender que quando nós nos colocamos na brecha, na presença do Senhor, o inimigo procura de tudo para nos tirar da presença, para que tenhamos uma postura de pessoas de ano dobro. Estava lá no meu trabalho, até comentei com o pastor, estava fazendo serviço de um lado para outro, rapaz, não deu tomar aquele lugar sem mais nem mesmo. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, só foi o cara me convidar para pregar lá na igreja dele. Aí já passou luta de um lado, luta do outro. E o que o inimigo sempre vai fazer na minha e na sua vida é isso: se levantar de tudo quanto é jeito para que vocês se tornem pessoas de ânimo dobro, para que vocês se tornem pessoas mortas, para que vocês não se firmem na palavra de Deus. Então, que nessa noite, analisando essa ministração que foi direcionada pelo Espírito, porque eu não consegui falar nada que estava escrito aqui, porque antes de falar com vocês, Deus falou comigo. Eu quero colocar em prática isso na minha vida, que a partir de hoje, pode me interromper, que a partir de hoje, nós ser pessoas que vamos colocar em prática o que é pregar. Vamos colocar em prática o que é ministrado. Então que viemos remoer essa palavra em nossos corações. Porque para finalizar, ontem mesmo nós estávamos na reunião dos homens lá, no culto lá. O nosso irmão Osmar levou uma palavra muito interessante, né? Aquele o marido da nossa irmã Rosana, o outro irmão, levou uma palavra muito importante. No final ele trouxe algo nos nossos corações que já estava praticamente associado a essa palavra que eu ia trazer. Ele passando luta, provação, problema, que o inimigo soltava em seu ouvido, que ele era um inútil diante de todas as circunstâncias que ele estava passando. Não aceitem isso na vida de vocês. Não aceitem isso de modo algum. Certa vez algumas pessoas falaram para mim, porque eu passei um longo período recluso, falando que eu perdi muito tempo da minha vida. E aquilo ali eu recebia, ficava paralisado. Mas depois eu falei, não, eu não perdi não, deixei de agregar algumas conquistas. Hoje eu tenho o que é mais importante na minha vida, Jesus. Hoje o que eu tenho que é mais importante, irmãos, vocês podem acreditar que eu amo todos vocês. Eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui. Eu amo estar conversando com os irmãos, sabe por quê? Porque vocês são minha família. Vocês são tudo que eu tenho em nome de nós vamos estar agora no Senhor Jesus. Mas que vocês não venham ter o ânimo todo e que venhamos perseverar em fé, amém? Essa é a administração e as palmas do meu Jesus, amém?